Olá, boa noite! Está começando a segunda temporada, 10ª edição, do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada. Eu sou Elder Kelvis e falando agora de desenvolvimento no Hora Rural, inclusão no plano ABC+, e Rota das Frutas são destaques do Distrito Federal na AgroBrasília. Produtores da região serão incluídos no plano setorial de adaptação e baixa emissão de carbono na agropecuária. A Secretaria da Agricultura do Distrito Federal anunciou nesta quarta-feira, dia 22, durante a AgroBrasília, a inclusão de produtores da região no Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, chamado de ABC+. A iniciativa tem como meta reduzir as emissões de carbono equivalente do setor em 1,1 bilhão. De acordo com o secretário da Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno, 70% das áreas de pastagem da capital se encontram severamente ou altamente degradadas e toneladas até 2030. Para nós, esse índice é um parâmetro de onde precisamos avançar na recuperação dessas áreas e também na recuperação das áreas de reserva legal de APP, além de trabalhar na integração lavoura-pecuária, afirma. Segundo o secretário, o governo vai liberar recursos para os produtores que adquirirem as metas estabelecidas pelo plano. Nós temos também duas ações que estão conectadas ao ABC+, e que serão lançadas na AgroBrasília, que é o ProAguas, um programa de recuperação de água e solo, que vai se estender para todo o Distrito Federal. Com isso, há uma captação de recursos particular para investir na recuperação de áreas de cobertura de solo e recuperação de estradas para que possamos, de fato, melhorar a quantidade e a qualidade de água que chega, conta Bueno. Rotas das frutas. As rotas das frutas têm se mostrado um exemplo de boas práticas na agricultura do Distrito Federal. O coordenador do projeto, Frederico Calazans, afirma que a área vem sendo gradativamente aumentada. Crescemos o interesse pelo mirtilo, pelo açaí, que são duas frutas que estamos incentivando na rota. A iniciativa é voltada aos pequenos produtores que estão inseridos em cooperativas. Exemplo disso é a produtora Marlene Luiza Mendes, que começou a plantar 2.000 pés de mirtilo em 2.000 metros quadrados. Este ano, fizemos ampliação para 3.000 pés e estamos na expectativa de crescer ainda mais quando recebermos as mudas. O Distrito Federal tem cerca de 600 produtores de frutas, que cada vez mais investem em diversificação. A pitaia, por exemplo, é uma das grandes apostas do setor. A pitaia é uma alternativa de diversificação de renda também. Até em pequenas áreas se consegue produzir bem e ter boa rentabilidade, conta o técnico da Emater, Felipe Camargo.
Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. De agora em diante estarei passando para vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora pela cidade de Campinas, no qual terá um domingo bastante chuvoso e intenso, mínima de 19, máxima de 16, chuva o dia inteiro, das 8 até a madrugada. Indo agora para a segunda-feira do Trabalhador Campineiro, no qual terá mínima de 8 e máxima de 20 graus. Todavia, zero risco de chuva pela cidade, tempo bastante aberto. Terça-feira, mínima de 10, máxima de 24, tempo bastante aberto e zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 14, máxima de 28, tempo bastante aberto e também com zero risco de chuva. Quinta-feira, mínima de 16, máxima de 31, tempo aberto e também com zero risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 16, máxima de 31, tempo aberto e também com zero risco de chuva. E para finalizar o sábado, mínima de 17, máxima de 32, tempo aberto e também com zero risco de chuva pela cidade de Campinas. Indo agora para a Terra da Garoa, a cidade de São Paulo, no qual terá o domingo mais frio do mês, mínima de 8 e máxima de 13, tempo bastante chuvoso da manhã até a madrugada de domingo. Segunda-feira, mínima de 7, máxima de 17, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Terça-feira, mínima de 9, máxima de 18, tempo bastante aberto e zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 13, máxima de 23, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 16, máxima de 28, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade de São Paulo. Sexta-feira, mínima de 15, máxima de 29, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, mínima de 16 e máxima de 28, tempo bastante aberto e também com zero risco de chuva pela cidade. Indo agora para a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa terá um tempo assim como São Paulo e Campinas, também bastante intenso e chuvoso, mínima de 17, máxima de 22, chuva da manhã até a madrugada. Segunda-feira, mínima de 17, máxima de 18, outro dia bastante intenso na cidade do Rio de Janeiro, no qual terá uma chuva que vai vindo domingo e vai se alongar até o finalzinho da tarde. Terça-feira, mínima de 17, máxima de 21, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 17, máxima de 23, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 19, máxima de 26, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 20, máxima de 28, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, mínima de 20, máxima de 26, tempo parcialmente nublado e com zero risco de chuva pela cidade do Rio de Janeiro. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho, no qual vou especificar mais aqui para vocês que essa é uma semana onde volta as baixas temperaturas para a região sul e sudeste de nosso país, né? São Paulo tem temperaturas que podem chegar até 8/7 graus, Rio de Janeiro com temperaturas que podem chegar até 9/8 graus e Campinas que pode chegar até 8 graus. O frio voltando para a região sul e sudeste do Brasil. Onze benefícios da caminhada para o corpo e para a mente. Você conhece algum exercício mais fácil de praticar do que a caminhada? Ela não exige habilidade, é barata, pode ser feita praticamente a qualquer hora do dia. Não tem restrição de idade e ainda pode ser feita dentro de casa se a pessoa estiver uma esteira. Para uma pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte, uma caminhada de 10 minutos por dia já provoca efeitos perceptíveis ao corpo. Depois de apenas uma semana, explica o fisiologista do esporte Paulo Correia, da Unifesp, além da melhora do condicionamento físico, as vantagens de caminhar para a saúde do corpo e da mente são muitas e comprovadas pela ciência. Confira aqui alguns dos benefícios que esta prática pode trazer para a sua vida e movimentos.
melhora a circulação. Um estudo feito pela USP de Ribeirão Preto provou que caminhar durante aproximadamente 40 minutos é capaz de reduzir a pressão arterial durante 24 horas após o término do exercício. Isso acontece porque durante a prática do exercício, o fluxo de sangue aumenta, levando os vasos sanguíneos a se expandirem, diminuindo a pressão. Além disso, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, melhorando a circulação, hemoglobina e a oxigenação do corpo. Com o maior bombeamento de sangue para o pulmão, o sangue fica mais rico em oxigênio. Somado a isso, a caminhada também faz as artérias, veias e vasos capilares se dilatarem, tornando o transporte do oxigênio mais eficiente às partes periféricas do organismo, como braços e pernas, explica o fisiologista Paulo Correia. Deixa o pulmão mais eficiente. O pulmão também é bastante beneficiado quando caminhamos, de acordo com Paulo Correia. As trocas gasosas que ocorrem nesse órgão passam a ser mais poderosas quando caminhamos com frequência. Isso faz com que uma quantidade maior de impurezas saia do pulmão, deixando-o mais livre de catarros e poeiras. A prática caminhada, se aconselhada por um médico, pode ajudar também a dilatar os brônquios e prevenir algumas inflamações nas vias aéreas, como a bronquite. Em alguns casos mais simples, ela tem o mesmo efeito de um xarope branco dilatador, explica. Combate a osteoporose. O impacto dos pés com o chão tem feito benefício aos ossos. A compreensão dos ossos da perna e a movimentação de todo o esqueleto durante uma caminhada faz com que haja uma maior quantidade de estímulos elétricos em nossos ossos, chamados de piezoelétrico. Esse estímulo facilita a absorção de cálcio, deixando os ossos mais resistentes e menos propensos a sofrerem com osteoporose. Na fase inicial da perda da massa óssea, a caminhada é uma boa maneira de fortalecer os ossos. Mesmo assim, quando o quadro já é de osteoporose, andar frequentemente pode diminuir o avanço da doença, diz o fisiologista da Unifesp. Afasta a depressão. Durante a caminhada, nosso corpo libera uma quantidade maior de endorfina, um hormônio produzido pela hipófise, responsável pela sensação de alegria e relaxamento. Quando uma pessoa começa a praticar exercícios, ela automaticamente produz endorfina. Depois de um tempo, é preciso praticar ainda mais exercícios para sentir o efeito benéfico do hormônio. Começar a caminhar é o início de um círculo vicioso. Quanto mais você caminha, mais endorfina seu organismo produz e te dá mais ânimo. Esse relaxamento também faz com que você esteja preparado para passar cada vez mais tempo caminhando, explica o Paulo Correia. Aumenta a sensação de bem-estar. Uma breve caminhada em áreas verdes, como parques e jardins, pode melhorar significativamente a saúde mental, trazendo benefícios para o humor e a autoestima. De acordo com um estudo feito pela Universidade de Essex, no Reino Unido, comparando dados de 1.200 pessoas de diferentes idades, gêneros e status de saúde mental, os pesquisadores descobriram que se envolviam em caminhada ao ar livre e também em ciclismo, jardinagem, pesca, canoagem, equitação e agricultura apresentavam efeitos positivos em relação ao humor e à autoestima, mesmo que essas atividades fossem praticadas por apenas alguns minutos diários. Deixe o cérebro mais saudável. Caminhar diariamente é um ótimo exercício para deixar o corpo em forma, melhorar a saúde e retardar o envelhecimento. Entretanto, um novo estudo da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostra que esse efeito anti-envelhecimento do exercício pode ser possível também em relação ao cérebro, ao aumentar seus circuitos e reduzir os riscos de problemas de memória e de atenção. Os estímulos que recebemos quando caminhamos aumentam a nossa coordenação e fazem com que nosso cérebro seja capaz de responder a cada vez mais estímulos, sejam eles visuais, táteis, sonoros e olfativos, comenta Paulo Correia. Com outro estudo feito pela Universidade de Pittsburgh, afirma que as pessoas que caminham em média 10 km por semana apresentam metade dos riscos de ter uma diminuição no volume cerebral. Isso pode ser um fator decisivo na prevenção de vários tipos de demência, inclusive a doença de Alzheimer, que mata lentamente as células cerebrais. Diminui a sonolência. A caminhada durante o dia faz com que o nosso corpo tenha um pico na produção de substâncias estimulantes, como a adrenalina.
Essa substância deixa o corpo mais disposto durante as horas subsequentes ao exercício. Somado a isso, a caminhada melhora a qualidade do sono de noite. Como o corpo inteiro passa a gastar energia durante uma caminhada, o nosso organismo adormece mais rapidamente no fim do dia. Por isso, poucas pessoas que caminham frequentemente têm insônia e, consequentemente, não têm sonolência no dia seguinte. Completa o especialista da Unifesp. Mantém o peso em equilíbrio e emagrece. Essa talvez seja o benefício mais famoso da caminhada. É claro que caminhar emagrece. Se você está acostumado a gastar uma determinada quantidade de energia e começar a caminhar, o seu corpo passa a ter uma maior demanda calórica que causa uma queima de gorduras localizadas, afirma Paulo Correia. E o papel da caminhada na perda de peso não para por aí. Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostrou que, mesmo horas depois do exercício, a pessoa continua a emagrecer devido à aceleração do metabolismo causada pelo aumento na circulação, respiração e atividade muscular. A conclusão foi de que músculos dos atletas convertem constantemente mais energia em calor do que os de indivíduos sedentários. Isso ocorre porque quem faz treinamento intensivo de resistência, como é o caso da caminhada, tem um metabolismo mais acelerado. Controla a vontade de comer. Um estudo recente, feito por pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, sugere que fazer caminhadas pode conter o vício pelo chocolate. Durante o estudo, foram avaliadas 25 pessoas que consumiam uma quantidade de pelo menos 100 gramas por dia de chocolate. Os chocolatras tiveram que renunciar ao consumo do doce e foram divididos em 2 grupos, sendo que um deles faria uma caminhada diária. Os pesquisadores perceberam que não comer o chocolate, juntamente com o estresse provocado pelo dia a dia, aumentava a vontade de consumir o doce. Mas uma caminhada de 15 minutos em uma esteira proporciona uma redução significativa na vontade pela glicose. Além de ocupar tempo com outras coisas que não seja comida, a caminhada libera hormônios, como a endorfina, que relaxam e combatem o estresse. Efeito que muitas pessoas buscam compulsivamente na comida, afirma Paulo Correia. Protege contra derrames e infartos. Quem anda mantém a saúde protegida das doenças cardiovasculares. Por ajudar a controlar a prevenção sanguínea, caminhar é um fator de proteção contra derrames e infarto. Os vasos ficam mais elásticos e mais propícios a se dilatarem quando há alguma obstrução. Isso impede que as artérias parem de transportar o sangue ou entupam, diz Paulo. A caminhada também regula os níveis de colesterol no corpo. Ela age tanto na diminuição na produção de gorduras ruins ao organismo, que tem mais facilidade de se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos e por isso causa derrames e infartos, como no aumento da produção de HDL, mais conhecido como colesterol bom. Diabetes. A insulina, substância que é responsável pela absorção de glicose pelas células do corpo, é produzida em maior quantidade durante a prática da caminhada, já que a atividade do pâncreas e do fígado são estimuladas durante a caminhada, devido à maior circulação de sangue em todos os órgãos. Outro ponto importante é que o treinamento aeróbico intenso produzido pela caminhada é capaz de reverter a resistência da insulina, um fator importante para o desenvolvimento da diabetes. Assim, fica comprovado que os exercícios têm mais benefícios contra o mal do que se pensava anteriormente. Quanto maior a quantidade de insulina no sangue, maior a capacidade das células absorverem a glicose. Quando este açúcar está circulando livremente no sangue, pode causar diabetes, explica o fisiologista da Unifesp. Boa noite! Está começando mais uma edição do seu jornal BKM, trazendo as principais notícias dos esportes do Brasil e do mundo para você. Eu sou Messias Fernandes e vamos para as notícias. Série Prata.
Apucarana Futsal tenta quebrar jejum de vitórias contra o Fazenda. Time só empatou desde o início da segunda fase da competição. Partida acontece nesta sexta-feira. O Apucarana Futsal tenta, na noite dessa sexta-feira, quebrar o jejum de vitórias, que vive nessa segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. O time ainda não venceu, mas também não perdeu. Terceiro colocado do Grupo B, os Dragões do Norte empataram as 4 partidas da fase, sendo 3 delas jogando fora de casa. Às 20 horas desta sexta-feira, o Apucarana Futsal recebe o Fazenda Futsal no ginásio do Lagoão pela 5ª rodada da segunda etapa. O adversário é o lanterna do grupo, com 2 pontos somados. Segundo o treinador Kleber Paraná, o time deve contar com o retorno de Enzo, que estava fora por lesão. Contudo, Olavo será desfalque, pois cumpre suspensão de cartão vermelho. Restam apenas 6 rodadas para o fim da segunda fase e 4 times de cada grupo avançam às quartas de final da competição, que deve começar a partir de setembro. JC Futsal conquista empate e avança na Terça Brasil, o resultado que precisava para garantir a classificação. Jogando na tarde dessa quinta-feira, o JC Futsal saiu atrás, mas buscou o resultado que precisava para garantir a classificação. Jogando na tarde dessa quinta-feira, o Jack Futsal saiu atrás, mas buscou o empate em 2-2 com o Pato e carimbou a classificação à semifinal da Terça Brasil. Gabriel, Cândido e Xuxa marcaram para o tricolor, que avançou na segunda colocação. O adversário será definido no último jogo entre Praia Clube e Sorriso. Em jogo de definição para o Jack, a intensidade prevaleceu desde o início, com grande volume ofensivo, como já é tradição no time. O tricolor criou grandes oportunidades, mas ora parava na trave, ora no goleiro Johnny, sem conseguir furar a defesa paranaense. O Jack acabou sofrendo gols. Dudu abriu o placar para o Pato em um chute ainda na quadra de defesa, com o goleiro Matheus no ataque. A equipe do Pato Branco recuperou e Dudu bateu direto para o gol vazio sem que Matheus conseguisse voltar a tempo. Logo depois, Zé Marques ampliou em bela jogada pela ala direita. A Ara bateu cruzado para ampliar. O tricolor continuou buscando o gol e ele saiu mais uma vez na bola parada, arma importante do time. Aos 10 minutos, Rafinha cobrou escanteio na esquerda e Gabriel Cândido pegou de primeira direto para o gol. Apesar de continuar criando boas chances e carimbando a trave paranaense, o placar não se alterou mais na primeira etapa. Empate tricolor e classificação garantida. A intensidade continuou no segundo tempo com o Jack, abre aspas, martelando, fecha aspas. O gol paranaense até que aos 8 minutos, em jogada na linha de fundo, Evandro tocou para o meio e a bola bateu no braço do jogador paranaense. Na cobrança de pênalti, Xuxa
bateu bem para deixar tudo igual e marcar seu 5º gol na competição. O jogo continuou pegado e com os ânimos exaltados até o fim. Mas o empate prevaleceu e, com ele, veio a classificação às semifinais que acontecem nessa sexta-feira. Que é isso, menininho? Foi uma disputa acirrada, mas buscou no empate e conseguiu empatar em 2-2. É isso aí, é dessa forma que tem que caminhar. Hora do vôlei. O William vê Brasil com estilo europeu e pede renovação. Abre aspas. Não existe momento mais pertinente. Fecha aspas. Campeão olímpico em 2016, comentarista do Sport TV, ainda defende a importância do envolvimento de Bernardinho com o planejamento da seleção masculina de vôlei para os próximos anos. O 8º lugar em Paris foi o pior resultado da seleção brasileira masculina de vôlei desde as Olimpíadas de Munique em 1972. Pela primeira vez na carreira como técnico, Bernardinho foi aos jogos e ficou fora do pódio. Essas marcas negativas fazem com que torcedores tentem buscar explicações para o mau desempenho da equipe verde e amarela, que perdeu 3 dos 4 jogos disputados na capital francesa e só ganhou do Egito, campeão olímpico em 2016. E comentarista do Sport TV, William Jona também reflete sobre o que deu errado. Um dos complicadores apontados pelo ex-levantador é a troca do comando técnico da seleção há poucos meses dos Jogos de Paris. Após o pré-olímpico, no ano passado, Renan Dalzotto pediu demissão. Bernardinho foi anunciado como substituto, mas só começou a trabalhar com o elenco do Brasil em 2024, às vésperas da Liga das Nações. O próprio treinador, dono de 7 medalhas olímpicas, admitiu que teve pouco tempo para conhecer todos os jogadores, ainda que já tivesse trabalhado com alguns anteriormente. Mas William também vê problemas no estilo que a seleção adotou dentro de quadra. Para o comentarista, faltou o Brasil. Abre aspas. Jogar como Brasil, fecha aspas. É impossível que a globalização do voleibol não tenha feito tão bem para nós. A maioria dos nossos jogadores atua na Europa e estamos jogando de forma muito parecida com os europeus. Isso nunca foi uma característica nossa. Sempre tivemos atletas fora, mas mantivemos a essência brasileira, com um jogo ousado, não muito quadrado. Vemos os Estados Unidos mais velozes, com variações maiores. Sente falta disso. Talvez a segurança tenha pesado pelas coisas não estarem acontecendo da melhor maneira. Se você vive um momento espetacular, fica mais confiante para arriscar. Ainda que o saldo geral não seja positivo, William crê que algumas coisas funcionaram nas Olimpíadas de Paris e servem de inspiração para os próximos anos. O comentarista aponta especialmente a participação de 2 jogadores que, mesmo jovens, conquistaram espaço. Darlan, título absoluto, e Lucas Bergame ganhando cada vez mais rodagem na equipe nacional. Como alguns atletas experientes, Leal, Lucão e Bruninho,
por exemplo, já sinalizaram que não deve continuar na seleção. A má campanha na França pode até acelerar a chegada de mais caras novas ao time. A renovação vai acontecer, tem que existir. Talvez esse resultado nas Olimpíadas sirva para repensarmos a mudança. A seleção campeã olímpica em 1992 era cheia de jogadores jovens, ainda pouco conhecidos. Pode ser o caso de colocar isso em prática novamente e talvez sofrer um pouco no começo do ciclo olímpico, priorizando ter uma seleção forte nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ou até Brisbane 2032. Está na hora de dar experiência internacional aos jovens, assumindo possíveis resultados negativos no início. Não existe momento mais pertinente para fazer isso, defendeu William. Por enquanto não se sabe exatamente quem comandará a renovação da seleção brasileira nos próximos anos. De início, o vínculo de Bernardinho seria só até o fim das Olimpíadas de Paris. E, após a queda nas quartas de final, o técnico deixou em aberto a continuidade na seleção. Bernardinho, no entanto, garante que não se afastará por completo, ainda que deixe o comando técnico do Brasil. Ele também ocupa o cargo de coordenador de seleção na Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, participando de decisões tomadas pela entidade. E William Arjona indica o envolvimento do treinador como fator essencial para o sucesso da seleção masculina nos próximos anos. Acredito muito no trabalho que Bernardinho pode fazer, pegando um ciclo desde o início. Ainda tem uma chama acesa dentro dele. Analisando o lado profissional, não vejo motivos para ele deixar de ser o técnico. Caso não fique, a escolha por um novo treinador precisa ser muito bem conversada. Será interessante colocar um treinador que fale a linguagem dos jovens e cresça junto com esses atletas? Será melhor escolher um profissional mais experiente ou ter um estrangeiro para trazer ideias novas? Há várias possibilidades que precisam ser analisadas e gostaria de ver Bernardinho, Zé Roberto e outros técnicos na nossa Superliga nesse bate-papo para entender melhor o rumo para a seleção, avaliou o comentarista. Que isso, menininho? É isso aí, vamos procurar focar, fazer o que é certo, abraçar essa nossa seleção e ir para cima deles. Tá aí, e essa foi mais uma edição do seu Jornal BKM, trazendo as melhores notícias do esporte do Brasil e do mundo para você. Eu sou Moisés Fernandes e me despeço de você. Até a próxima edição.